Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor das Assembleias de Deus no Ministério de Madureira, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E este é o nosso canal, Aos Confins da Terra. Queridos, estamos falando acerca do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que para muitos, para muitas crenças, o Espírito Santo não é uma pessoa, não é Deus. Não estou preocupado com isso. Para muitos é apenas uma força ativa. Também não estou preocupado com isso. Estou preocupado sim com o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. E a Bíblia me fala que ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. A Bíblia me fala que ele está nessa terra, nessa dispensação, fazendo a obra dele para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas acerca do canal, eu preciso pedir a você que ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, por gentileza, acione o sininho para receber os vídeos às segundas, quartas e sextas, assista o vídeo caso goste, deixe o seu like, o seu joinha e principalmente compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis para levarmos a palavra do Senhor aos confins da terra. Segunda-feira falamos acerca do Espírito Santo na vida do rei Saul. E hoje vamos falar acerca do Espírito Santo na vida do rei Davi. A palavra está baseada principalmente no final de 1 Samuel capítulo 15, versículos 32 a 35 e no comecinho de 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 1. No verso 32 a 35 de 1 Samuel capítulo 15, nós vemos que Samuel toma a decisão de mandar chamar o rei Agag dos Amalequitas, que foi poupado por Davi, e ali diante do povo, no altar em Gilgal, Samuel simplesmente o mata e o corta em pedaços, despedaça Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi para Ramá, Saul voltou à sua casa em Gibeá de Saul e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Por quê? Porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul sobre rei de Israel. Terminou aí a vida de intimidade com Deus entre Saul e Deus. Porque Deus retirou o Espírito Santo que lhe dava o poder de reinar. O Espírito Santo era dado nessa ocasião sob 3 hipóteses: para reino, para profecia e para o sacerdócio. E acontece que Saul simplesmente aborreceu a Deus. E Deus retirou o Espírito Santo dele. E no capítulo 16, no verso 1, 1 Samuel, nós vemos o seguinte: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, vem, enviar-te-ei a Jessé o belenita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como rei, como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: a paz, é de paz a sua vinda? Disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, sacrificai-vos e vinde a mim ao sacrifício, e santificai-vos e vinde a mim ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E a palavra vai transcorrendo, versos 8, quando chega no verso de número 12, quando já Jessé havia passado todos os seus filhos,
Ele perguntou: Jessé, você não tem mais filho? Aí Jessé falou: olha, tem um menorzinho, mas ele está lá no campo cuidando das ovelhas. Traz ele, eu quero vê-los todos aqui. Então mandou buscá-lo e trouxe. Olha a aparência dele, era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Olha que coisa maravilhosa, meus queridos. Olha que coisa maravilhosa. Neste momento, um garoto foi ungido rei sobre Israel. E mais importante, foi colocado neste garoto o mesmo espírito que estava sobre Saul e que Saul simplesmente negligenciou, não quis, desobedeceu a Deus. E esse garoto, presumo eu aí, entre 14 e 16 anos, provavelmente, foi possuído pelo Espírito de Deus neste momento, e a partir daí passou a ser o rei de Israel. Porém, o Senhor tinha planos. E esse reinado só veio parar nas suas mãos muitos anos depois, mas o Espírito Santo era com ele. E o rei Saul continuou governando, porém o Senhor não era com ele e o Espírito Santo não estava mais nele. Mas ainda assim a Bíblia nos conta a história de que mesmo sem o Espírito Santo, Saul ainda governou 40 anos sobre Israel. Aliás, há uma coincidência: Saul governou 40, Davi governou 40 e seu sucessor, seu filho Salomão, governou 40. Foram 120 anos de governo de um país só. Depois houve a divisão em 2 reinos. Mas voltando a Davi, o que nós vemos assim é que o Senhor tem os seus planos, tá? Os seus planos não podem ser frustrados. E nós vemos, queridos, que o rei Davi, logo ele tenha sido coroado, ungido rei, o que aconteceu? Ele foi colocado, como se Deus tivesse colocado ele em uma geladeira, né? Não sei se eu poderia falar dessa forma, mas ele foi colocado de lado e a história do reino continuou nas mãos de Saul. E o que aconteceu foi que nós vemos no percurso da história, no transcurso da história, nós vemos Saul por várias vezes tentar tirar a vida de Davi. E vemos também, em contrapartida, Davi por várias vezes ter a oportunidade de tirar a vida de Saul e não fez, porque ele temia a Deus. Afinal, ele precisava temer a Deus porque ele tinha o Espírito Santo. E é isso que você está me ouvindo. Quem tem o Espírito Santo precisa temer a Deus, porque faz parte do plano de Deus a ação do Espírito Santo nessa pessoa. E Davi foi ungido. Então esse homem, segundo o coração de Deus, que está lá em Atos 13, 22, estava apto a guiar sabiamente o seu povo pelo caminho do sucesso, triunfando contra todos os seus inimigos. Embora jovem na idade, era homem de ideias amadurecidas e atitudes elevadas. Para tanto, fora habilitado pelo Espírito de Deus, e Davi era cônscio, tinha certeza disso. Quando pecou, isso é um momento que nós temos que parar para pensar. Vamos ver o seguinte: a Bíblia toda foi escrita por homens usados por Deus. Tipo assim, Davi, vamos falar sobre Davi. Davi estava lá no palácio. De repente o Espírito Santo o despertava, ele pegava a pena, pegava o papel, o pergaminho, o que fosse, e ali o Senhor o possuía para escrever parte dos salmos. Davi estava lá no calor da batalha, porque alguns salmos foram escritos no calor da batalha. Davi estava no calor da batalha, de repente o Espírito Santo o despertava e ele corria para a sombra num intervalo entre uma batalha e outra, e ali ele escrevia mais uma parte dos salmos. E assim foi escrito os salmos. E assim foram escritos os livros da Bíblia. Por quê? Porque um rio de inspiração correu no meio desses homens.
E todos os homens, inspirados por Deus, usados por Deus, na pessoa do Espírito Santo, escreveram toda esta Bíblia que nós temos hoje. Então, meus queridos, nós vemos que em determinado momento, os homens de Davi estavam em uma determinada batalha, e Davi, por algum motivo, estava em seu palácio. Existem várias controvérsias, existem pessoas que ainda falam assim, se ele tivesse na batalha ele não tinha feito bobagem, mas são coisas que se falam no calor da pregação. Mas vamos pensar direitinho. Quando pecou, nesse caso aqui, ele estava no seu palácio, o que ele fez? Parece que eu vejo a cena, ele me chega no alpendre do seu palácio e dali ele vê ao longe uma certa mulher se banhando, nua, na sua varanda ou no seu quarto, não sei. E ele começa a observar esta mulher e ele a deseja. Em determinado momento ele manda chamar essa mulher em segredo. E essa mulher, todos sabem que é Batseba, tá? Mãe de Salomão. Porém, antes eles tiveram um filho. O que aconteceu? Essa mulher chegou para ele, se apresentou como serva em tudo, se prostrando diante dele, afinal de contas, era o rei de Israel. E ele falou assim, não, pode se levantar, eu quero saber quem é você, coisa e tal. Ah, sim, eu sou esposa do seu servo, Urias. E onde está o meu servo Urias? Ah, está na batalha. Mas começou a conversar. Então, o que ele fez? Mandou chamar Urias, para conhecer Urias. E Urias, mesmo que tivesse dormido na porta do quartel, ao invés de dormir em casa, dormiu na porta do palácio, mais ou menos assim. Fiel era ele a Deus e ao rei Davi. E de manhã ele perguntou, e aí Urias, esteve com a sua esposa? Não, majestade, no momento que eu cheguei da batalha, eu me prostrei na porta do Senhor e estou até agora, nem fui para casa primeiro, a minha obrigação com o Senhor. Mais ou menos para a gente ver a humildade desse homem. E o que fez Davi? Depois de algum momento, Davi me escreve uma carta ao comandante de Urias, sela, sabia que Urias não ia lê-la, e entrega essa carta ao comandante de Urias. E na carta estava escrito mais ou menos assim, senhor comandante, ou meu comandante, não sei a linguagem que eles usavam, através dessa carta te apresento Urias e quero que você o coloque na frente de batalha. E talvez explicasse outras coisas. E o que aconteceu? Urias morreu. Com Urias morrendo, essa mulher Batseba deixou de ser esposa de Urias para ser o quê? Viúva. Automaticamente o Davi ficou preparado para casar, porque ela não tinha mais marido. Só que nós sabemos que hoje, nas legislações de cada país, principalmente aqui no Brasil, fala sobre premeditação. O crime premeditado, ele torna-se praticamente hediondo, porque a pessoa articula os detalhes do crime. E Davi fez isso, articulou os detalhes do crime. Opa, peraí. O pastor falou agora há pouco que Davi tinha a totalidade do Espírito Santo, o Espírito Santo era derramado sobre ele na totalidade. Sim, falei e volto a falar. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas acontece, meus queridos, que Deus, o Espírito Santo, ele age em nós, mas nós temos o controle. O controle. Se eu disser que não quero mais, não quero e acabou. E o Senhor respeita. Quem não te respeita é Satanás, mas Deus te respeita, Deus me respeita e Deus respeitou Davi. E Satanás entrou de sola e Davi aceitou a solicitação. O que aconteceu? Se casaram. E nasceu-lhes o primeiro filho. Só que o primeiro filho morreu. A cobrança de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. A gente faz. Só que depois, Deus cobra de nós. Você chega numa churrascaria, num restaurante, aonde quer que você seja, num café, você toma, come ali, você bebe. Me lembro do café em Portugal. Como a gente gostava de tomar uma meia de leite e uma tigelada. Que coisa boa! Mas depois tinha que pagar, não tinha jeito. A conta vem.
E a conta veio para Davi, o menino morreu. E Davi ficou desesperado. Desesperado. Davi ficou desesperado, a ponto de não querer comer, a ponto de fazer jejum e a ponto de não querer ouvir música, ou seja, fechou para ele. Só que ele foi convencido de que o menino não voltava. E ele viu que estava fraco. O que ele fez? Chamou os músicos, tirou a roupa de saco e correu para orar. E começou a comer, e voltou ao normal, e falou, ele não volta a mim, mas um dia eu vou chegar a ele. E a partir dali, ele correu. Se você for abrir lá no Salmo 51, você vai ver que Davi, na sua oração, ele começa a conversar com Deus. Parece que eu vejo o Davi ajoelhado diante lá na sinagoga, lá no altar, e falando, Senhor, faz o que quiser, mas não tira de mim o seu Espírito. Queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, a conta veio e a conta não parou de vir. As consequências do pecado de Davi perduraram. Se você for ver a Bíblia, você vai ver que os irmãos fizeram sexo um com o outro, um irmão matou o outro morreu, foi horrível. A coisa ficou estranha. Por quê? Porque Davi mais uma vez desobedeceu a Deus. Em outras vezes desobedecia a Deus, porém nessa vez o crime foi terrível. Mas o Senhor perdoou a Davi, porque Davi procurou em tempo oportuno. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor ainda estava perto de Davi, e Davi o invocou, e o achou, e o perdoou. E ele foi considerado, e é até hoje, como um homem segundo o coração de Deus. Davi, depois que fez isso tudo, lhe nasce Salomão. Só que Davi era um homem de guerra, embora tivesse o Espírito Santo, porque Deus o usou. Davi preparou tudo para construir o templo, porém o Senhor disse para ele, Davi, você tem tudo para construir esse templo, porém você não o fará, porque as suas mãos são sujas de sangue, mas Salomão o fará. E Davi colocou Salomão como o próximo rei de Israel. E nós vemos o Espírito Santo usando, desculpa a expressão, usando e abusando de Davi, fazendo o que queria de Davi, até o momento em que Davi pecou, mas buscou arrependimento. O que eu quero dizer para você também nessa noite, nesse momento em que estamos gravando esse vídeo, se você está com um problema, se arrependa, corra para o joelho, fala com o Senhor, Senhor, não me deixe ficar sem o Espírito, sem a presença do seu Espírito, porque eu preciso do seu Espírito. Sabe por quê, querido? Porque o Espírito Santo é que vai nos despertar se nós estivermos mortos. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra de mudança para que possamos estar no céu de glória com o arrebatamento. Queridos, eu vou falar para você, o Espírito Santo está na decisão dele aqui na terra, ele está no momento dele de nos usar, ele está vivendo conosco esse momento da graça, porque é a dispensação dele, e ele está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós falamos sobre o Espírito Santo na vida de um homem proeminente da Bíblia, um homem que teve tudo e foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Amados, creia nessa palavra, que o Senhor tem promessa para nós. Davi fez, todos eles fizeram, e nós, se levarmos a sério o Espírito Santo em nossas vidas, podemos também fazer. Eu creio nessa palavra, e você pode crer?